lidando com nossas correntes. Ao tratarmos de ninho, escolhas e vitórias familiares e como as correntes emocionais surgem nesse contexto, me lembro de um importante personagem bíblico que na área militar foi um grande exemplo de vitória e perseverança, mas cuja vida familiar não foi tão vitoriosa assim. Debruçar-me-ei sobre a história da vida de Davi, um grande homem de Deus. Eis o rei. A Bíblia relata, em 2 Samuel, uma das mais tristes passagens da vida deste homem. Estamos acostumados a estudar sobre as grandes vitórias de Davi, sobre o urso, o leão, o gigante e sobre as grandes batalhas e conquistas. Porém, nem todos comentam sobre os momentos de derrota, tristeza e dor que esse grande homem de Deus viveu. Seria maravilhoso poder dizer que durante toda a sua vida Davi só obteve vitórias, que seu coração em todo o tempo estava no Senhor e que ele jamais pecou ou errou. Seria maravilhoso dizer que Davi era um homem perfeito, que nunca errava e que jamais decepcionou alguém, ou que entristeceu o coração de Deus. Mas isso seria uma grande mentira. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E realmente era um adorador, um apaixonado pelo Senhor, alguém zeloso com a palavra e comprometido em viver e manter a palavra do Senhor. Sem dúvidas, ele era um adorador por excelência e por isso mesmo foi escolhido por Deus como rei de Israel. Entretanto, todos esses atributos que fazem dele um homem especial e marcado pelo toque do Senhor não o tornam em um semideus ou alguém sem pecado. Davi era um homem e, como tal, errou, caiu, pecou, se entristeceu e pagou muito caro pelas escolhas que fez. Tudo começou em um dia em que ele estava no lugar errado, com a postura errada, embalado pelos desejos errôneos. A Bíblia relata em 2 Samuel 11 que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi estava em seu palácio em Jerusalém e em uma tarde em que passeava em seu terraço viu uma mulher muito formosa que se banhava ao entardecer. Fácil imaginar a cena. O rei, que deveria estar na guerra, diga-se de passagem, se encontrava no palácio, no entardecer, no seu terraço real, até que de repente, ao olhar ao seu redor, avista bem próximo dali uma mulher formosa tomando banho. Ele fica simplesmente como que hipnotizado, abobado e completamente alucinado. Afinal, quem seria aquela mulher? A imagem dessa mulher não saía mais da cabeça de Davi, até que ele busca então saber mais sobre ela e descobre tudo a seu respeito. Seu nome era Betseba, filha de Eliã, e esposa de seu escudeiro, Urias, o Heteu. Betseba era casada e seu esposo estava em guerra a serviço do rei. Mesmo ciente disso, o rei não se conteve nos seus desejos, até que mandou que seus mensageiros buscassem Betseba para deitar-se com ela. Aqui começou uma das maiores derrotas da vida do rei Davi. A Bíblia não relata por que Davi estava no palácio e não na guerra, nem se em seu coração em algum momento tentou resistir ao desejo de tocar aquela mulher comprometida, ou se ele sequer pensou nas consequências das suas atitudes. Sabemos apenas que ele a viu, a desejou, tomou-a para si e que essa mulher, após algum tempo, mandou dizer a Davi que estava grávida. Onde estamos? Um ponto que me chama muita atenção nesse episódio é o fato de que o rei deveria estar na guerra e não distraído no palácio. Apesar de não sermos reis, muitas vezes estamos agindo do mesmo modo que Davi. No nosso caminhar, vivemos grandes batalhas. Guerras fazem parte do nosso dia a dia. Guerras familiares, guerras internas, guerras espirituais, guerras seculares, guerras sem fim. Em toda guerra há dores e cicatrizes. Às vezes estamos vivendo como Davi. Existe uma guerra na nossa vida, mas nossas armas estão no chão. Não estamos batalhando em tempo de batalha. Muitas vezes estamos apáticos, inertes, desatentos e distraídos, e nosso inimigo ganha espaço no nosso território. O Senhor nos chamou para guerrear. Não é tempo de silenciar, se distrair ou se aquietar. É tempo de guerra.
tempo de clamar e se fortalecer no Espírito. É tempo de se encher de Deus e lutar com armas que Ele nos deu: palavra, jejum e oração. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 10 a 17. Quando olhamos atentamente todas essas armas espirituais que foram direcionadas por Deus, tanto para a nossa defesa como para o ataque, percebemos que Davi realmente não estava de posse delas, nem mesmo as armas naturais, já que estava de folga no palácio, enquanto seus demais soldados estavam em campo, batalhando. Se Davi estivesse firme e preparado, ainda que se sentindo tentado, atraído, interessado por Betseba, não teria concebido o pecado, nem contemplado o seu erro. A pergunta que se coloca é essa: onde estamos? Quando estamos debilitados e não cingidos com a armadura de Deus, ficamos fracos e vulneráveis, e o fim é a morte, seja ela física ou espiritual. Querido, querida, fique vigilante e se revista da armadura do Senhor. Erga suas armas e seja vigilante, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos destruir. Davi abriu a brecha. Dominado pelo desejo, tomou Betseba e a engravidou. Agora o rei tinha 2 problemas, entre muitos. Precisava esconder o adultério e também arrumar um modo para que todos acreditem que aquela criança pertencia a Urias, esposo de Betseba, que estava há algum tempo no campo de batalha e, portanto, não havia tido nenhuma relação sexual com sua esposa. Davi precisava criar um plano para trazer Urias de folga para casa por algum tempo, pois assim ele teria relação com sua mulher e ela poderia dizer que o filho era de seu marido, um plano que soava perfeito. Urias recebeu a informação de seus superiores de que teria uma dispensa especial e que deveria voltar ao seu lar para uma merecida folga. A ordem partira de Davi. Como bom soldado, Urias obedeceu à ordem real, voltou para o seu lar, sem entender muito aquela convocação. Afinal, a sangrenta guerra não havia acabado e muitos morriam no campo de batalha. Portanto, não deveria ser um momento de folga. Entretanto, o soldado obedeceu, mas ao chegar em casa, não foi capaz de descansar em seu lar, deitar-se com sua esposa e deleitar-se em sua folga. Pelo contrário, Urias não achava digno e justo que, enquanto seus irmãos sofrem e morrem na guerra, ele descanse e tenha prazer em seu lar. Se quer entrar na sua casa ou tocar em sua esposa, seu desejo é voltar para a guerra e lutar ao lado de seus companheiros. Traduzindo, o plano do rei vai por água abaixo. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha esposa? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. 2 Samuel 11, 10 e 11. É interessante notar que o soldado, que nem hebreu era,
se sentia triste e incomodado por ficar em casa curtindo as delícias do lar, enquanto seus irmãos se matavam e se feriam na batalha. Urias estava triste porque a arca do Senhor estava em tendas. E o rei? E o escolhido do Senhor? Já o rei Davi estava no terraço do palácio, paquerando a mulher do vizinho e se lixando para os homens que morriam na guerra. Como o coração de Davi estava longe de Deus, como o rei estava disperso e fora dos propósitos divinos para a vida dele. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ou seja, um erro puxa outro erro. Portanto, quando erramos, precisamos confessar, consertar e retornar por outro caminho. Fazer escolhas diferentes, escolhas certas. Muitos tentam mentir, omitir, criar histórias, emendar para disfarçar um erro ou esconder uma falha. Na vida nada fica oculto. Cedo ou tarde a lama vai subir e toda a sujeira vai aparecer. Faça a escolha certa, arrependa-se, confesse, abandone o erro e viva a vida que Deus planejou para você. Viva na luz. A quem estamos enganando? As tentativas de Davi de esconder seu erro só criaram erros maiores e pecados mais profundos. Como Urias não se deitou com sua mulher e, portanto, não poderia ser pai da criança que já crescia no ventre dela, o rei viu que seu último recurso seria armar um plano para acabar com a vida do inocente soldado. Davi então chamou um dos seus oficiais e determinou que Urias fosse colocado, quando voltasse para a batalha, no lugar mais sangrento e bem na linha de frente, de modo que fosse morto pelos inimigos. E exatamente assim aconteceu. Urias foi morto na guerra devido a uma manobra do rei. Imagino que ao ser informado da morte de Urias, Davi finalmente respirou aliviado. Afinal, tudo estava aparentemente resolvido. Seu pecado não seria revelado e tudo ficaria bem. Na mente do rei, tudo estava tranquilo, já que ninguém sabia do seu erro. Davi se julgava poderoso demais para ser tocado, já que era o rei da poderosa nação de Israel. Quem poderia acusá-lo? Mas o rei do universo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sabia de tudo. O Deus de toda a terra não estava inerte, nem dormia. Ele viu as ações de Davi e toda aquela covardia não ficaria sem punição. Nosso Deus é Deus de graça, misericórdia, mas também é Senhor de justiça. Nada fica oculto diante do Deus vivo. Eis a questão aqui. A quem estamos querendo enganar? O pecado é mesmo destruidor. Na ação que matou Urias, outros soldados inocentes também morreram e igualmente perderam a vida simplesmente por um capricho do rei. Fico pensando em como tantas vezes nossas atitudes destroem a nossa vida, mas também atingem tantas outras pessoas, direta ou indiretamente, pessoas que nos amam e que se importam conosco. É como uma dinamite que atinge o alvo e seus estilhaços vão ferindo tantos outros ao redor. O pecado é essa dinamite. O salário do pecado é a morte. Davi realmente acreditou que em meio a tanto sangue e dolo, simplesmente o fato de se casar com a viúva e assumir a criança limparia sua barra e resolveria todo o problema. Como o rei estava enganado. A quem ele queria enganar? A Bíblia relata que as atitudes de Davi desagradaram o coração de Deus, e o Senhor enviou um profeta para corrigir os passos do rei. Deus corrige a todos que ama. Imagina a situação do profeta escolhido para confrontar o rei. Como alguém diz a um rei que ele é adúltero, assassino e corrupto? Por onde se começa um diálogo assim? Como confrontar o soberano e não ter a cabeça a prêmio? Creio que o profeta Natã, ao se dirigir ao palácio, pensava em tudo isso e muito mais. Porém, com ousadia e determinação, ele se encaminhou ao palácio e obedeceu ao Senhor. Ao chegar, ele conta a Davi a seguinte história.
2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: "Juro